amigos e irmãos da Turma Petrus. Olha só, uma alegria muito grande. Estamos há 4 dias da nossa formatura e estou aqui gravando esse vídeo para deixar uma palavra, uma reflexão, primeiramente de gratidão a Deus por cada um de vocês, por cada momento vivido, por esses 3 meses que estivemos juntos, se superando, que estivemos ali lado a lado, né, batalhando cada dia o seu desafio, a sua dificuldade, mas superamos, né? Olha só, daqui a 4 dias estaremos ali nesse sonho sendo realizado, nessas promessas de Deus sendo cumpridas e com muita alegria. Quero deixar aqui uma mensagem, além da minha gratidão, a motivação para que nós possamos estar sempre dispostos, motivados, confiando em Deus na nossa caminhada, confiando em Deus em cada desafio que chegará, tendo a certeza que eles vêm para o nosso aprendizado e assim certamente chegaremos ao porto destino que o Senhor vai levar e já está levando cada um de nós. Amém? Quero deixar uma reflexão que você guarde no seu coração, assim como eu vou guardar no meu, que o Senhor colocou para mim, para nós. Está em Levítico, capítulo 21, Levítico 21, o versículo 16 em diante. Diz assim, olha só, turma Petrus, diz assim, o Senhor fala conosco assim: disse mais o Senhor a Moisés, fala a Arão dizendo, ninguém dos seus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Aqui, ainda que o sacerdote naquela época, ele tinha a responsabilidade espiritual para com o povo. Hoje nós estamos num outro período, após a vinda de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, mas aqui tem algumas lições que eu quero compartilhar conosco e que sejam aplicadas à nossa vida, tanto familiar como ministerial e principalmente na nossa caminhada, na nova vida, na Força Aérea. Olha só, eu quero então compartilhar que ele diz, olha, ninguém dos teus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se chegará a oferecer o pão do seu Deus. E eu quero compartilhar aqui algumas coisas, fazendo um paralelo com esse texto, que nós, na nossa caminhada, nós não podemos cometer. O versículo 1 de Levítico 21 diz, olha, disse o Senhor a Moisés, fala aos seus sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Nós não podemos nos contaminar com coisas mortas. Ainda que ao nosso redor estejam repletas de coisas que não agradam a Deus, que nós venhamos manter a nossa posição firmes, que nós venhamos levar vida, que nós venhamos fazer a diferença, que nós venhamos saber separar e não tocar naquilo que é morto. Lembra, por exemplo, de Sansão? Cuidado com atrativo, cuidado com engodo. Engodo é aquilo que é colocado para atrair, um animal não vai entrar numa armadilha se não tiver um alimento. Cuidado, por exemplo, como eu citei aqui, Sansão, o leão morto, Sansão era nazireu e o mel foi o atrativo. Então, que nós venhamos, e para ele tocar naquele leão morto, então que nós venhamos estar posicionados, entender, compreender, não tocar, não se envolver em coisas mortas, não permitir que as coisas mortas venham nos influenciar. Não, que nós venhamos, em Cristo Jesus, levar vida. Sermos canal, instrumentos nas mãos do Senhor para levar vida aonde cada um aqui estiver sendo espalhado por todo esse Brasil. Lembra que em Cristo Jesus nós temos vida, vida em abundância. João 10:10, nós temos vida eterna, nós temos vida e não trevas, luz e não trevas. Jesus disse, eu sou a luz. Jesus disse, olha, eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não andará em trevas. E, voltando à leitura inicial, ele diz, olha, ninguém dos teus sacerdotes, ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. E aqui eu compartilho mais alguns pontos. Ele vai dizer, pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego ou coxo ou de rosto mutilado ou desproporcionado. Nós não podemos permitir a cegueira.
Nós não podemos ficar cegos espirituais. Precisamos ter visão. Precisamos ser homens de visão, né? Mulheres de visão, não é de visão. Precisamos enxergar com os olhos da fé, ver além, ver aquilo que ninguém está vendo. Então, peça a Deus que toque em nossos olhos para que possamos enxergar, né? Viver não do que vemos, mas do que cremos. É um modo de vida. Vivemos pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, ele diz, ninguém dos teus descendentes que tiver cegueira, coxo, rosto mutilado. Coxo é aquele que falta algo, que falta uma parte do seu corpo físico. Que nós viemos tentar buscar a plenitude, que nós viemos buscar sermos completos, que não nos falte nada, que viemos buscar valores, princípios, viver de acordo com o que falamos, com o que cremos, que os nossos pés estejam de acordo com nossas bocas. E ele diz, olha, rosto mutilado, nós não podemos ter, né, faces diferentes, nós não podemos ter identidades diferentes. Temos que ser servos de Deus aonde quer que venhamos colocar a planta dos nossos pés. Que as pessoas sempre, ao olhar para nós, venham ver, olha, esse é o Aeta, esse é, né, o Paulo, a Paula, esse é cada um. Nós devemos ter identidade, nós devemos ter característica, ou desproporcionado. Não podemos ter desproporção em nossas atitudes, em nossos atos, em nossa fé. Nós não podemos, é claro que aqui ele estava falando de parte física, mas como eu disse, estou aplicando da época, né, aqui ao contexto atual. Então nós não podemos ser desproporcionais. Nós possamos buscar sermos moderados, buscarmos moderação. E ele continua, o homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. Lembra, pé representa e a mão representam muitas coisas. O pé, a nossa caminhada, os nossos caminhos, aonde nós viemos, né, estar, nós viemos escolher os melhores caminhos. Na nossa caminhada, olha a trajetória, olha as marcas, né, as pisadas que nós já deixamos no nosso caminho, na nossa trajetória. Então, o nosso pé não pode estar quebrado. A nossa mão representa trabalho, mão representa fazer. Que nossas mãos não venham ficar atadas, que nossas mãos não venham ficar quebradas. Quem quer que os nossos pés e nossas mãos venham ficar quebradas é o inimigo. Que nós venhamos ficar desmotivados, quem venha semear o desânimo. Não, você não vai desanimar, você vai avançar. Que tenha certeza, assim como foi lá com o Neemias, o Senhor vai fortalecer as nossas mãos, a minha mão, a sua mão para a boa obra. Amém? Deus fortalece, renova, firma os seus pés sobre a rocha para que não vacilem, firma as suas mãos, fortalece as suas mãos para a boa obra. Então é assim, tenha certeza que você vai frutificar. Será luz, será sal, fará a diferença, levará vida e não morte aonde quer que o Senhor estiver nos levando. E para encerrar, ele vai dizer, olha, homem corcunda, homem anão, que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens. Ele vai dizer, olha, corcunda é aquele que não tem a sua estatura, aquele que não anda ereto. Lembra que ainda que nós venhamos ter dificuldades, ainda que nós venhamos ficar muitas vezes desanimados, tristes, Deus, Ele nos renova, Deus nos fortalece e Ele quer que nós venhamos ter a nossa postura. Nós não venhamos ficar prostrados, nós não venhamos ficar corcundas. Né? Jesus cura uma mulher corcunda há muitos anos. Então, lembra de você ficar na sua real estatura. Não estou falando de coisas físicas, mas espiritual, motivacional, iniciativa. Lembra de quem você é. Lembra do que você venceu, do que nós vencemos para chegar até aqui. Então, que nós venhamos estar agora, levantar, cabeça erguida e falar, eu vou à frente, eu vou caminhar, eu vou avançar. Eu tenho espírito não de covardia, mas de ousadia no Senhor. Não. Ele diz, olha, não é aquele que não cresce. Ainda que não estamos falando fisicamente, mas espiritualmente. Você vai crescer. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar estagnado. Nós não podemos ser anões espirituais no nosso trabalho, na nossa sessão. Que nós viemos crescer, desenvolver, buscar, ter visão, desenvolver, crescer. Cresça, tenha certeza
que através da sua vida, da nossa vida, virá o crescimento profissional na seção onde você vier, nas pessoas, em qualidade, em tudo. Porque Deus, Ele quer que nós venhamos crescer. E aquele que tiver belida no olho, já falamos, nossa visão não pode estar tapada, não pode estar enferma, nossa visão não pode estar cega, não pode estar focada, né, num local, mas visão ampla. Não podemos ser cegos. Sarnas ou impingem, né, fala da nossa pele, nossa característica, nossa identidade, nosso tato. Falamos tanto, né, de observar, ver. E para encerrar, ele diz, aquele que tiver testículo quebrado. O que é isso? Testículo quebrado. Nós não podemos ser inférteis. Nós precisamos gerar líderes. Nós precisamos gerar filhos na fé. E dessas características, nenhum homem na descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Meus amigos da Turma Petros, meus irmãos, meus queridos, que nós venhamos guardar essa palavra, assim como o Senhor falou no meu coração, compartilho com vocês essa palavra, para que nós venhamos buscar o melhor, buscarmos ser referências, buscarmos ser modelos, buscarmos liderar de uma maneira eficiente, eficaz e principalmente pelo exemplo. Nós não venhamos nos contaminar com coisas mortas, que nós não venhamos, né, ser cegos, que nós não venhamos permitir a falta do crescimento, que nós não venhamos perder a nossa identidade, que nós venhamos sim gerar filhos, deixar ali quando nós formos, né, para a reserva, deixar ali pessoas capacitadas, pessoas que, olha, quero ser como ele, que nós venhamos deixar saudades, tá bom? Amigos Petros, opa, deixa eu botar aqui bonitinho, isso, vamos aí, a câmera invertida, né? Pronto, agora sim. Amigos Petros, que Deus abençoe de uma maneira grande, de uma maneira plena, a nossa caminhada. Até breve. Sejamos felizes. Deus nos abençoe de uma maneira grande, rica, abundante. Do Senhor é a salvação, que a bênção dele esteja sobre o seu povo. Salmo capítulo 3, versículo 8, pastor Maurício Aieta, aluno. Aieta, daqui a pouco não seremos mais alunos. Deus nos abençoe.